boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Vedequim. Hoje é quinta-feira, 1º de outubro. O Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver os fatos mais importantes de hoje. Armas, munição e viaturas. Governo do Estado entrega novos equipamentos para reforçar o policiamento ostensivo. Saúde das mulheres. Começa mais uma edição do Outubro Rosa, movimento criado para combater o câncer de mama. É esporte. Deputados alagoanos reconhecem a vaquejada como atividade esportiva. Olá, mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta quinta-feira, 1º de outubro. Este ano aqui já foi e muita gente está dizendo, graças a Deus, 2015 vai acabar, está perto de acabar, porque ninguém aguenta mais falar da crise. Nós vamos abrir o programa de hoje falando de violência. 2 vídeos divulgados pela Polícia Civil mostram a movimentação dos bandidos que explodiram caixas eletrônicos de agências do Banco do Brasil nos municípios de Traipu e Campo Alegre nos dias 29 e 30 de setembro. Vamos acompanhar no vídeo a ação dos bandidos. Vejam aí as imagens. As imagens foram registradas por circuitos de câmeras de segurança instaladas próximas ao local. 5 bandidos encapuzados e fortemente armados aparecem nas imagens, deixando o local após efetuarem as explosões nos equipamentos da agência. Nós temos aí já as imagens no ar. Imagens que foram liberadas hoje pela Polícia Civil. Vejam que eles também estão fortemente armados. E fica aquela pergunta, né? Como é fácil ter acesso à dinamite, né? De onde vem essa dinamite? Das mineradoras? Das grandes obras em curso aí no interior do Nordeste? Essa pergunta a polícia precisa responder, saber de que maneira ocorre o desvio dessa dinamite. Nós temos aí o detalhe da placa de um dos veículos. Repetindo, essas são imagens aí da ação dos bandidos que explodiram caixas eletrônicos no interior alagoano. Eu não sei se nós temos ainda mais alguma imagem, aí acho que já é uma outra sequência. Aí já temos aí a repetição da imagem, conforme me informa aí o nosso querido diretor, o Felipe. Essas são as imagens. O fato é, gente, eu fui atrás dos dados e tem essa pergunta que eu disse, de onde vem, qual é a origem dessa dinamite? Provavelmente das mineradoras ou mesmo dessas obras aí que necessitam de dinamite para poder serem executadas. Mas o fato é, o Nordeste tem sido alvo frequente dessas explosões. Só no ano passado foram 155 ataques desse tipo que nós registramos aqui. Nesse ranking, Alagoas aparece em 3º lugar. É uma situação preocupante e que já se espalha até para outros estados do Brasil. Aqui na região Nordeste, isso é conhecido como novo cangaço. Novo cangaço. Deixa eu pegar os dados aqui para passar exatamente para vocês com exatidão. No ano passado, 2014, foram 155 casos registrados em 7 dos 9 estados da região até a metade de março. Olha só, hein? Na Bahia foram 46 casos, esses dados são do Sindicato dos Bancários. Na Paraíba foram 31 ocorrências, Alagoas vem em seguida com 25. Depois o Maranhão, o Ceará e o estado de Pernambuco. Sergipe e Rio Grande do Norte não responderam aí às
solicitações da equipe de reportagem. É lamentável e a gente espera que esse tipo de ação seja, enfim, exterminada de toda a região Nordeste e do Brasil. Mas nós sabemos, o ano que vem é ano eleitoral, aí a farra corre solta, essa história tem sido frequente aqui em Alagoas e também no Brasil. Continuamos na página policial. O governador Renan Filho entregou hoje viaturas, armas, munição e equipamentos de proteção destinados à segurança pública. Quem tem os detalhes é o repórter Viderlan Araújo. E com o propósito de continuar diminuindo os índices de violência em Alagoas, o governo do estado realizou na manhã de hoje uma entrega de materiais, produtos para a Polícia Civil e Polícia Militar nessa linha de combate que deve ser ampliada a partir de agora com a chegada de novas viaturas, armamento e também munições para os policiais. Realizaram justamente a entrega na manhã de hoje o governador Renan Filho e o secretário de Defesa Social e Ressocialização, Alfredo Gaspar de Mendonça, além de diversas autoridades. Foram entregues 16 novos veículos modelos S10, as viaturas que vão fortalecer o policiamento aqui na capital alagoana e na região metropolitana. Outros 15 carros também acabaram sendo destinados para o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, a Polícia Civil e a Polícia Militar, sendo prestigiadas com a gestão Renan Filho nessa linha de combate à violência, já que os números são considerados números expressivos na redução da violência aqui no estado nesses 8 meses de gestão de Renan Filho no governo de Alagoas. Ele conversou com a imprensa logo depois da entrega dos materiais e você, a partir de agora, vai poder acompanhar todos esses detalhes. Estamos aqui na Praça dos Martírios, em frente ao Palácio do governo do estado, entregando novas viaturas à Polícia Militar do estado de Alagoas. Serão 16 viaturas para a Rádio Patrulha entregues hoje. E nós vamos, nos próximos dias, entregar mais 15 novas viaturas, 9 para o BOP, que estão com as suas viaturas envelhecidas e terão viaturas novas, 3 para a asfixia e outras 3 também para a Polícia Civil. De maneira que nós vamos estruturar esses instrumentos importantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, como a Rádio Patrulha e outros, em veículos mais fortes para que eles possam cumprir melhor o seu papel. E eu faço isso hoje com muita alegria. O mês de setembro de 2015 foi o mês com menos homicídio na história de Alagoas desde a série histórica. Isso é mais uma marca muito importante. A cada mês que chega, nós apresentamos uma marca nova. Já tivemos o mês do menor homicídio em Maceió, da maior redução em Maceió, da maior redução no estado. E esse mês, com 125 homicídios em todo o estado de Alagoas, ainda é um número alto, mas é o mês que nós tivemos a maior redução de homicídios do estado. Nunca antes, desde quando começou a ser medido os homicídios em Alagoas, nós tivemos um mês com tão poucos homicídios. Isso significa dizer que o trabalho que temos feito na área da segurança pública tem trazido Alagoas para um patamar mais razoável de segurança, para a contenção da violência com mais veemência, com mais força. E hoje nós estamos aqui a entregar essas viaturas para simbolizar a continuidade do trabalho. O trabalho não para, ao contrário, ele se intensifica, se amplia. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é isso. A Rádio Patrulha, que recebe essas viaturas aqui, ela funcionava naqueles carros padrão da Polícia Militar. Acho que é uma viatura Palio Weekend. Aquele carro, ele é muito pequeno para fazer o trabalho que a Rádio Patrulha faz, chegar rápido nos locais, intimidar na hora que chega, demonstrar que a polícia tem condição de solucionar os problemas. São 4 homens, muitas vezes pesados, dentro daqueles carros, andando em alta velocidade, sem as condições de segurança. Recentemente os senhores viram um acidente com um desses carros, que eles andam mesmo em situação de risco, porque fazem perseguição e outras coisas mais.
Alagoas. E quando a gente coloca os homens da Rádio Patrulha, que trabalham sobretudo na região metropolitana, dentro de um equipamento que dá condição para ele cumprir melhor o seu papel, a coisa melhora mais ainda. É isso que o Estado tem feito, colaborar para que a polícia trabalhe motivada, com valorização profissional, com o seu reconhecimento. Nós fizemos isso esse ano, melhorando os instrumentos. Nós estamos fazendo isso a cada dia. E vamos agora, já no início desse ano, iniciar os investimentos com os recursos do Detran, que vai possibilitar que o Estado prepare mais ainda os seus equipamentos para continuar reduzindo os índices de violência em Alagoas. Então eu queria, ao finalizar essa fala inicial, dizer que o mês de setembro do ano de 2015, desde 2012, que é quando se iniciou a fazer uma estatística séria em Alagoas, nós tivemos esse mês o mês com o menor número de homicídios no nosso estado. Esse trabalho que está sendo feito passa nessa melhoria na condição de trabalho e hoje a imagem da polícia está sendo resgatada, aquela imagem de respeito para a sociedade de uma maneira geral? Olha, eu espero que o policial que vista a farda, ele continue honrando a sua farda, prestando excelentes serviços, porque a polícia é uma excelente prestadora de serviço público. Precisamos valorizar o lado bom e cada vez mais valorizar o profissional. Para isso, contamos com o trabalho abnegado dos nossos policiais e com um compromisso renovado, que os policiais saiam de casa todo dia para fazer o melhor. Muito obrigado ao Viderlan e, sem dúvida nenhuma, a população alagoana esperava este reforço, que é extremamente necessário. Nós sabemos que em muitos municípios e até mesmo aqui na capital, as viaturas estão em péssimas condições e esse reforço é extremamente necessário. Lembrando que ontem, segundo o Anuário de Segurança Pública do Brasil, Alagoas desceu do pódio, deixou o primeiro lugar e caiu para segundo. Fortaleza é a cidade mais violenta, a capital mais violenta do país. Em segundo lugar, ainda aparece Maceió. É motivo para se comemorar? Não, mas mostra que o trabalho que vem sendo feito é um trabalho positivo e nós estaremos aqui para acompanhar e levar as informações até vocês. A Promotoria de Defesa do Consumidor da capital instaurou um inquérito civil público com o objetivo de adotar providências em relação ao reajuste extraordinário na tarifa de água. O Ministério Público do Estado pede que a Casal devolva aos usuários os valores cobrados indevidamente, como mostra o repórter Fernando Palmeira. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Alagoas concedeu mais uma vez à Casal mais um aumento da tarifa de abastecimento d'água, 15,26%. Só que esse aumento veio retroativo. E aí o Ministério Público de Alagoas, através da Promotoria de Defesa do Consumidor, está questionando esse aumento e a retroatividade dessa tarifa. Estamos aqui com o Dr. Marcos Martins, ele vai nos falar sobre como o Ministério Público está procedendo através de um inquérito civil público. Bom dia, nós tivemos conhecimento da instauração, da concessão dessa tarifa de água feita pela ARSAL em favor da Casal nesse patamar, mas o que causou mais estranheza ao Ministério Público foi a cobrança de retroativo. O próprio texto, a própria resolução da ARSAL, ela é clara dizendo que o valor da tarifação ele é retroativo à data de 1º de junho. Isso fere de morte o princípio da retroatividade tributária. Não se pode estipular cobrança de tributos ou tarifas com efeito retroativo. Isso causa uma grande insegurança jurídica. Os tributos e tarifas eles devem ser cobrados para frente, não para trás, não retroagir por um produto ou um serviço que já foi consumido. O Ministério Público, através da Defensoria do Consumidor, expediu recomendação à Casal para que restitua todos esses valores cobrados indevidamente ao usuário. Exatamente. Nós queremos que a Casal reveja essa retroatividade ilegal e que administrativamente restitua a todos os consumidores, eu repito, todos os consumidores do estado de Alagoas que tiveram contas com valores retroativos
em suas tarifas de água, que faça essa restituição a todos os consumidores. 20 dias para que a companhia se posicione. O que poderá acontecer caso não seja cumprida essa orientação? É um inquérito civil público, nós queremos que a companhia preste essas informações, se manifeste afirmando se acata ou não a recomendação, e se não houver possibilidade de uma composição administrativa, nós vamos buscar a satisfação e a defesa dos consumidores alagoanos na justiça. Diante de tantos casos administrativos, inclusive, exemplo triste da Petrobras, os aumentos sucessivos e abusivos penalizando o consumidor. Que posição assumem os Ministérios Públicos Federal e Estadual nesse tocante? Ministérios Públicos, inclusive, fizeram campanhas contra os aumentos abusivos de gasolina há pouco tempo. A abusividade ela vem sendo combatida de forma sistemática pelo Ministério Público, sobretudo pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal. O aumento, quando ele vem a nível nacional, aprovado pelo Conselho da Petrobras, o combate a esse aumento ele tem que ser feito de uma forma mais criteriosa. A que se buscar também é, inclusive, a própria intervenção do CAD para se ver se houve abuso do poder econômico. Lamentável os abusos que estão acontecendo aqui, apontado pelo Ministério Público, da Companhia de Abastecimento d'Água e Saneamento do Estado de Alagoas, porque há uma retroatividade, o que é ilegal. Também esses aumentos abusivos de combustíveis, os derivados de petróleo, devem sim ser questionados pela comunidade a partir do parquê, que é do Ministério Público Federal, como também da defesa do consumidor, dos Ministérios Públicos Estaduais, exemplo de Alagoas, onde esse núcleo está atento a todos esses lamentáveis acontecimentos de abuso para com a economia popular e ferindo os princípios constitucionais e ainda também penalizando cada vez mais a economia do consumidor, a economia e o orçamento doméstico. Aqui no Ministério Público Estadual, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar Canal 25 da organização Arnone Melo, na NET. Muito obrigado ao meu amigo Fernando Palmeira. Olha só, gente, representantes do Poder Judiciário, do Governo do Estado e do Ministério Público Estadual visitaram ontem o presídio do Agreste para discutir as insatisfações apresentadas por familiares dos presos, além de ouvir os próprios reeducandos. O repórter Viderlan Araújo está ao vivo com o juiz Braga Neto, que participou aí dessa visita, o juiz Braga Neto, que é da Vara de Execuções Penais. Muito boa tarde para você, Viderlan. Quais são as informações? Qual é o balanço dessa visita aí à cidade de Giraldo Ponciano, onde fica o presídio do Agreste? Um abraço, Mauro Vedequim, para você. Boa tarde para todos que acompanham o programa Verdade e Informação. Estamos com o doutor Braga Neto, juiz responsável, inclusive, pela 16ª Vara de Execuções Penais, que acompanhou, participou dessa equipe que vistoriou o presídio do Agreste, em Giraldo Ponciano. O que é que pode ser colocado como um balanço desse trabalho que foi feito, contato, por exemplo, com pessoas que trabalham no local, com os educandos, com os familiares? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Nós estivemos lá, a minha pessoa, o juiz de execução penal, o secretário de ressocialização, o doutor Célio André Mastor. Então, nós fomos até o presídio do Agreste, e fomos verificar em loco as reivindicações das familiares dos presos que lá se encontram, E muitas das reivindicações tinham fundamentos, e outras não, Então foram deferidos vários pedidos, Por exemplo, tinha até proibição em relação às unhas das visitantes, em relação à maquiagem. Isso não tem absolutamente nada a ver com... Não tem nenhum perigo para a unidade prisional, elas indo com as unhas um pouco grandes ou mesmo maquiadas, isso não tem absolutamente nada a ver. A exemplo também de crianças, revistas em crianças, é absolutamente proibido, não pode. Então foi dado algumas orientações lá e foi permitido também outras situações e também evitado muitas outras situações. Depende muito cada gestor que chega ali naquela unidade, até porque existe uma rotatividade muito grande, tem uma personalidade diferente, tem uma forma de atuar, então gera inquietação, tanto na população carcerária como em seus familiares. E isso aí com os dias vai se acomodando, vai se ajustando
trabalhando e tudo transcorrer normalmente. Como membro dessa comissão, o senhor pode dizer que gerou até uma surpresa o relato da maneira como estava sendo recebido esse contato, por exemplo, entre familiares e reeducandos, doutor? Ah, sim, não tem a menor dúvida disso, né? Fugiu da normalidade, né? Então, quando isso acontece, os familiares procuram a execução penal, né? Procuram até mesmo o Tribunal de Justiça, a Corregedoria, e todos juntos procuram uma solução. A Secretaria de Ressocialização também é procurada, né? E todos nós fomos até o Presídio do Agreste, detectamos os problemas e foram solucionados, todos eles. E a comissão chegou a conversar com o diretor do presídio, Alessandro Luiz, o que é que ele chegou a poder reportar para vocês desse dia a dia do que é o Presídio do Agreste? Lógico, tivemos com o diretor, Alexandre, é um rapaz competente, bem intencionado, que é o melhor também para o sistema prisional, né? Mas muitas coisas também fogem ao seu controle, certamente, até porque essa revista é feita pela empresa que foi contratada para administrar o presídio, né? Então, ele, como tem muito pouco tempo na unidade, certamente não percebeu algumas coisas que estavam acontecendo de anormal. E também foi tirado por ele, de forma acertada, algumas situações, como exemplo de visita íntima na cela. Aquela unidade não tem um perfil para receber o familiar na cela, tem um local apropriado para as visitas íntimas. Então, estava misturando, se tinha com um lugar apropriado para receber as visitas íntimas e também estava acontecendo na cela. Isso é absolutamente proibido naquela unidade. Então, realmente, foi mantida a decisão dele no tocante à proibição das visitas íntimas nas celas, de receber os familiares na cela, né? Isso acontece em algumas unidades aqui no sistema prisional porque não tem as celas para esse fim. Então, mas lá naquela unidade não tem, então se tem a cela para esse fim, se torna proibido ou desnecessário a utilização das celas para os fins das visitas íntimas. A falta de promoção, eu poderia dizer até de uma valorização no aspecto salarial, de pessoas que trabalham justamente em contato direto também com os educandos, isso pode ter sido um ponto de preocupação também para vocês, doutor? Sem dúvida alguma. No momento que, a exemplo dos agentes penitenciários, eles não têm, como está hoje, eles entram e saem da mesma situação, sem qualquer perspectiva de progredir na carreira, né? Só a não ser um aumento da remuneração, mas a progressão, as promoções para uma categoria mais acima, não tem. Então, se faz necessário um plano de cargos e salários para que haja estímulo para essa categoria, né? Essas pessoas, por exemplo, os diretores das unidades são, em via de regra, agentes penitenciários, mas não tem ascendência sobre seus subordinados que tem a mesma categoria e o mesmo nível, né? Então, como eles passam pouco tempo ali como gestor daquela unidade, logo ele vai transportar presos, vai fazer recambiamento de presos, vai trabalhar nos corredores, enfim, vai trabalhar direto com o preso, na mesma situação. E por isso, existe muita omissão em relação ao gestor, do gestor para com o colega agente penitenciário. Pois é, Mauro Wedequim, esse é o doutor Braga Neto, juiz responsável pela 16ª Vara de Execuções Penais, membro desta comissão que ontem teve esse trabalho, essa visita feita ao presídio do Agreste para poder conversar com familiares, com funcionários, com as pessoas que trabalham diretamente com os reeducandos, para poder também, diante de tantas reclamações, tentar saber o que de fato estava acontecendo nesse contato. Ele está à sua disposição para qualquer tipo de colocação, Mauro. Fica à vontade. Muito obrigado, Virdelan. Queria, em primeiro lugar, que você mandasse um grande abraço ao doutor Braga Neto, que vem fazendo realmente um trabalho brilhante aí como juiz da Vara de Execuções Penais. Eu tenho duas perguntas, Virdelan, para ele. A primeira é a seguinte: se ele considera que a troca constante de diretores dessa unidade do Agreste tem prejudicado, digamos, o dia a dia da cadeia. E uma outra questão, como ele estava lá dentro, não é a primeira vez que ele vai lá, como é que está a estrutura desse prédio, uma vez que nós sabemos que ele é novo? É isso aí, Virdelan.
Doutor, o Mauro pergunta lá dos estúdios o seguinte, como é que o senhor avalia essa condição estrutural hoje, já num contato mais próximo com o presídio do Agreste? Como é que está a condição da unidade? Aquela unidade é uma unidade muito boa, muito bem administrada, tudo limpo, né? Não existe superpopulação carcerária. Então a situação para o preso lá é muito melhor, a alimentação bem melhor, é fornecido tudo em relação aos alimentos que o preso necessita para a sua subsistência, né? Ao contrário do restante das unidades aqui da capital. Uma outra pergunta que o Mauro fez questão de ressaltar, doutor, é a respeito dessa situação de mudanças constantes na direção do presídio do Agreste. Isso também pode acarretar prejuízos, situações como essa, que vocês acabaram sendo obrigados em fazer uma visita? Sem dúvida, isso não só ocorre no presídio do Agreste, como em todas as unidades. Existe realmente uma mudança constante dos gestores. Isso é muito ruim. Ruim para todos, até mesmo para o gestor, que começa a desenvolver um trabalho, logo ele é substituído por outro, e até mesmo gera uma certa insegurança para quem está administrando a unidade. O ideal é a permanência por mais tempo, lógico. Se não estiver dando certo, tem que ser substituído. Mas nem sempre isso ocorre. A substituição ela é contínua e traz problemas, sim. Até porque, como já disse anteriormente, cada gestor tem o seu perfil, tem sua personalidade e leva para ali o seu jeito de administrar. Uma última pergunta, qual será o próximo passo, doutor Braga Neto, depois dessa visita que vocês realizaram? O próximo passo é verificar se realmente o que foi determinado está sendo cumprido. Isso aí a gente está vendo já, saímos lá, os presos já ficaram absolutamente satisfeitos com tudo que foi passado para eles. Os familiares deles também hoje estiveram lá na 16ª Vara e também todas ficaram satisfeitas. Obrigado, então, ao juiz Braga Neto, conversando conosco ao vivo na tarde desta quinta-feira aqui no Verdade e Informação. Ele que é responsável pela 16ª Vara de Execuções Penais e que fez parte desta comissão que visitou a unidade do Agreste, o sistema prisional do Agreste, que, querendo ou não, fica localizado na cidade de Giraldo Ponciano. Com imagens de Chico Nogueira. Eu volto com você nos estúdios. Mauro Vedequim. Muito obrigado, Videlan. Boa tarde para você e também mande um abraço aí ao doutor Braga Neto e ao nosso querido Chico Nogueira, o repórter cinematográfico. Um abraço, Videlan. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta, nós temos uma entrevista muito interessante com o secretário da SEMPLA, o querido Manuel Messias, e nós vamos falar aqui sobre o plano diretor. É muito importante esse assunto, porque Maceió precisa ter um plano diretor de primeira. E é isso que ele está brigando, trabalhando para acontecer. Não saia daí, eu volto em instantes. Até já. Promoção de aniversário Galpão Sofisticador. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30-50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticador. Avenida Menino Marcelo 280. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã.
o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Com Verdade e Informação, lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet. O endereço é facinho, gazetaweb.com. Você clica lá em TV Mar, você vai ver, a qualidade é excepcional. Então, se você não está perto do canal 25 da NET, não tem problema, vá até a internet e acompanhe toda a programação da TV Mar e nós aqui do Verdade e Informação. A Prefeitura de Maceió deu início ao processo de revisão do plano diretor da capital, que regulamenta as diretrizes para a construção civil em relação ao desenvolvimento da cidade. Nós recebemos aqui o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento, que é o nosso querido amigo Manuel Messias Costa. Manuel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E queria que o senhor começasse essa entrevista nos dizendo, secretário, quais são os pontos mais importantes dessa revisão do plano diretor. Boa tarde. Boa tarde a toda a população. Em primeiro lugar, é muito importante ter essa oportunidade de falar para a população, para os moradores, a importância que é a revisão de uma legislação como o plano diretor, que talvez seja a maior legislação municipal, aquela que aponta as principais diretrizes e desenha a cidade não só para o curto prazo, mas para o médio e longo prazo, tanto que agora nós estamos completando 10 anos da vigência do atual plano diretor e está na hora da sua revisão. A cada 10 anos há uma revisão? Há uma revisão. O plano diretor, ele tem inúmeros pontos relevantes. Eu não citaria 1, 2 ou 3. O grande princípio de um plano diretor é que ele possa reger o desenvolvimento da cidade em cima de pilares importantíssimos. O pilar da sustentabilidade ambiental, o pilar do desenvolvimento ordenado da cidade, o pilar da função social da propriedade, que embora uma propriedade seja pública ou privada, ela tem uma função social. E as legislações que inspiram, que amparam e que dão lastro para uma legislação como o plano diretor de cada cidade. É exemplo do Estatuto das Cidades, que é uma lei de 2001, mas que é uma lei extremamente atual, porque ela traz ferramentas e ela traz instrumentos importantíssimos para o gestor municipal poder fazer a gestão territorial e do desenvolvimento de todo o tecido urbano e rural também, que pertence ao município, de modo a garantir a isonomia e a participação e consiga abraçar todos os cidadãos, dando oportunidade no usufruto do território para todos. Secretário, já há uma audiência pública marcada para o dia 13 de outubro. Serão 3, é isso? Isso. Há uma legislação de 2004 que rege e que disciplina todo o processo de revisão do plano diretor.
E seguindo o que preceitua essa legislação de 2004, nós montamos todo um arcabouço de atividades. Isso foi publicado em convocação, um edital de convocação no Diário Oficial do município no dia 25 de setembro, e ele estabelece, primeiro, as oficinas de sensibilização, que já acontecem agora dia 5 e 6, na semana que vem, mas o primeiro grande evento é a primeira audiência pública no dia 13 de outubro, a partir das 8h30 da manhã, no Centro de Convenções, no térreo, no Centro de Convenções. E é importante que, nesse momento, a população participe por inteiro, todos os segmentos, os populares, enfim, quem quiser comparecer, e nós estamos fazendo uma ampla divulgação para que haja a legitimação do que vamos fazer. É importante que haja legitimidade, e essa legitimidade só é obtida através da participação popular, da participação da população, da sociedade civil organizada, das suas diversas entidades. Haverá também a formação do Conselho do Plano Diretor, que é uma instância consultiva que acompanhará todo o processo de revisão do Plano Diretor. Esse conselho terá representantes de todos os segmentos da cidade, dos movimentos sociais populares, ao poder público, das mais diversas esferas de governo, seja municipal, estadual e federal, como entidades de classe, entidades representativas, enfim. Há que se fazer um processo, há que se desenhar um processo com ampla participação e que tenhamos como produto um bom plano para ordenar o desenvolvimento da cidade na próxima década, pelo menos. Secretário, quando os nossos telespectadores souberam que o senhor seria entrevistado aqui hoje, eles ligaram aqui para a redação, falaram comigo e disseram: pergunte para ele, Mauro, se o ponto mais crítico neste momento, quando se fala em plano diretor aqui na nossa capital, é a expansão que ocorre lá no litoral norte. O senhor concorda com isso ou não? Então, eu acho que é um ponto importante, mas há também uma grande expectativa e um grande mito com relação a esta área da cidade. A cidade, ela é muito maior do que o litoral norte e ela tem pontos de observação importantíssimos, que nós, na metodologia que estamos trabalhando, estamos desenhando a cidade em 5 grandes áreas de observação. E quais são essas 5 grandes áreas? Centro e Jaraguá, como o território da afetividade da cidade, que contém todo o conjunto da história, da formação da cidade, dos nossos símbolos, e que em cidades litorâneas, no país inteiro, passou por um processo de abandono, vem passando por um processo de abandono, em decorrência de um desenvolvimento voltado mais para a área das orlas marítimas, em todas as cidades. E esse é um ponto que nós pretendemos dar musculatura e grande importância na revisão do plano. Que o Centro e Jaraguá possam voltar a ter a importância que sempre teve, porque é um centro cívico, é um centro que congrega múltiplas atividades, tem infraestrutura instalada e, por que não, fazer uso dessa infraestrutura instalada, diversificando a sua utilização. Esta é uma área de observação. Outras áreas de observação importantes. Toda a orla lagunar de Maceió. Há décadas, há anos que não se olha para a orla lagunar. E é um ativo ambiental da maior qualidade e que nos diferencia da maioria das grandes cidades. A nossa franja urbana mais a norte, a região do Tabuleiro, onde está a universidade, os limites com o aeroporto, como é que vamos estruturar o desenvolvimento daquela área para que se crie cidade
e não depósitos de pessoas, onde haja uma policentralidade, onde esses núcleos e essas centralidades tenham, de alguma maneira, uma certa vida própria para não gerar uma dependência tão vital de outras áreas da cidade. As margens dos principais corredores, a exemplo de Fernandes Lima e corredor da Avenida Menino Marcelo, quais os grandes projetos? Muitos deles a Prefeitura já está trabalhando junto ao Ministério das Cidades, no PAC da Mobilidade, em parceria também com o Governo do Estado, para que projetos estruturantes ali possam ser implementados. E o Litoral Norte. É uma das 5 áreas grandes de observação, sem prejuízo das demais, porque o território urbano precisa ser enxergado como um todo. Agora, há uma discussão e uma polêmica muito forte e muito consequente, obviamente, sobre o Litoral Norte, porque há um interesse muito robusto do mercado imobiliário, há um interesse muito visível de uma valorização daquela área e é preciso que haja todo um processo de planejamento para que isso possa ocorrer sem gerar na cidade um grande passivo, seja de qualquer natureza que for, passivo ambiental, passivo da falta de infraestrutura. Nós iniciamos naquela área com uma iniciativa ousada. Importamos uma metodologia de projeto que, na verdade, se aplica para pequenas áreas, para pequenos polígonos, que foi o projeto de planejamento no método de Charrette. É um método americano que o mundo inteiro vem usando hoje. Nós fizemos no início desse ano na área de influência direta do novo shopping instalado ali em Cruz das Almas. E essa foi uma grande oportunidade, porque foi uma janela que se observou na assinatura de um termo de ajuste de conduta entre empresas que haviam feito empreendimentos na área e gerado algum passivo, e conseguimos o apoio do Ministério Público Estadual na área de meio ambiente para que, inusitadamente, como medida mitigadora daqueles danos, inserisse um processo de planejamento. Foi um caso, inclusive, comentado fora dos limites da cidade, do estado, e repercutiu em várias outras cidades. O poder público está conseguindo, junto com o Ministério Público e empresariado, fazer um trabalho de planejamento. Esse trabalho, ele fica com o seu fechamento e com o seu arredondamento dos resultados concomitante agora com o plano diretor. Então, a gente já tem uma certa iniciativa naquela área que enxerga um desenvolvimento mais pelo lado de um plano morfológico, que tipos de usos e que tipo de formas poderia se gerar ali, criando bairros e não simplesmente se criando vias, e essas vias serem ocupadas sem a preocupação com requisitos e com dispositivos que são característicos de cidade, bons passeios, áreas cívicas, praças, para que as pessoas possam se sentir morando num bairro e não em áreas completamente dissociadas e desagregadas do tecido urbano como um todo. Muito bem, o secretário Manuel Messias Costa está dando uma aula aqui para a gente, uma aula de otimismo, de que a cidade cresceu e que agora, com a revisão do plano diretor, tudo vai caminhar muito bem. Nós vamos acompanhar, lembrando que a primeira audiência pública é muito importante, a participação da sociedade, como já destacou aqui o secretário, acontece no dia 13 de outubro, já está pertinho, no Centro de Convenções. Secretário, muito boa tarde, muito prazer imenso, obrigado pela entrevista enorme. E boa revisão do plano diretor. Muito obrigado, e contamos com a participação de toda a população, isso é fundamental. Sem dúvida nenhuma, muito obrigado. E nós vimos aqui na lapela do secretário o símbolo aí, porque o Outubro Rosa chegou. E é uma campanha muito importante que tem como meta, né, secretário, o combate ao câncer de mama. Vamos acompanhar agora a reportagem sobre o Outubro Rosa.
para todas as Marias. Maravilha, secretário, mais uma vez. Lançada nesse momento pela Prefeitura Municipal de Maceió para o Outubro Rosa. Chamar a atenção do grande índice de câncer de mama nas mulheres brasileiras e, particularmente, especialmente de Maceió. Tatiane Palmeira está aqui conosco, a primeira-dama, ela que está como coordenadora geral dessa importante campanha e nos fala sobre esse momento de conscientização. Estamos aqui na abertura do segundo ano do Maceió Rosa, que é a campanha do combate ao câncer de mama, e a gente vem fortalecer a campanha mais uma vez esse ano, que é uma campanha que tem como mote para todas as Marias, ou seja, para que todas as mulheres, todas as Marias dessa cidade, desse estado, procurem fazer o autoexame, procurem, caso diagnosticado, tratamento, e a melhor forma realmente é a prevenção, e a prevenção se dá com o diagnóstico precoce. Então, mais uma vez, esse é o nosso apelo para que as mulheres procurem e façam o autoexame, porque só assim se combate o câncer de mama. A prefeitura toda, Fernando, apoia essa iniciativa. Nós temos a principal representatividade feminina da cidade, que é a primeira-dama do município, tomando a frente desta campanha. Então isso é muito bom, porque é uma representatividade que estimula a todas as mulheres gestoras do município, a toda servidora pública, a mãe de família, o profissional liberal, acampar também essa corrente de combate ao câncer de mama, que puxa demais outras doenças clínicas que a mulher sofre hoje nos dias atuais. Nós temos hoje dificuldades no Sistema Único de Saúde do governo federal de fazer esse tratamento. Então é importante que cada vez mais nós possamos prevenir, né? Nós temos aí hoje várias alternativas, o câncer do autotoque e também exames que é feito clinicamente nos ambulatórios, no Sistema Único de Saúde como em toda a cidade. Mas o mais importante daqui é trazer a sociedade para a campanha, trazer as mulheres para que isso se forme uma grande corrente, uma grande campanha, que isso chegue lá na mãe de família da grota mais distante da cidade, de mais difícil acesso, aquela família mais pobre que está ali passando dificuldades, da falta do emprego, muitas vezes sendo financiadas pelos programas sociais, mas que tem que se cuidar, tem que procurar a autoajuda para que possa vencer doenças como o câncer de mama. Então, nos unirmos. Nós temos também patologias hoje que levam ao câncer da próstata e demais outras doenças que afetam também o homem, não apenas a mulher. Mas é buscando essas campanhas que nós possamos aí dar visibilidade e diminuir essas doenças aqui na nossa cidade. Maceió se veste de rosa, Outubro Rosa. Monumentos, viadutos, vias, repartições públicas. O rosa vai predominar para conscientizar a todas as Marias para que façam o autoexame no toque de mama. É porque quando os exames acontecem, o exame de mama, a mamografia, praticamente 50% das mulheres apresentam, quando nada, um indicativo de um nódulo que pode ser um câncer de mama. E com o exame antecipado, isso pode se evitar aquilo que já sabemos, inclusive a cirurgia para extrair a mama das nossas mulheres. Então, Outubro Rosa, para todas as Marias, Maceió, e essa conscientização com a TV Mar, que vem aqui registrar para você com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25, da organização Arnon de Melo, na NET. Muito obrigado ao querido Fernando Palmeira, e ele tem toda a razão, sem dúvida nenhuma. Essa campanha é uma iniciativa belíssima e que tenta agir justamente nisso, na prevenção, porque quando o assunto é câncer, quanto mais cedo vier o diagnóstico, melhor, a chance de cura é muito maior para se evitar uma metástase, qualquer coisa desse tipo, e como disse o Fernando, até mesmo a retirada da mama, que isso realmente não é bacana, não é legal, ninguém quer que isso aconteça. Essa campanha Outubro Rosa é muito bem-vinda, parabéns a todos e participem aí do Outubro Rosa.
Agora é hora de receber a nossa querida jornalista Polane Santos, hoje com informações sobre o Fundo de Garantia para as Empregadas Domésticas. Está valendo a partir de hoje, é isso? A partir de hoje, exatamente isso, Mauro. Começa a valer, então, a partir de hoje, a obrigação que o empregador tem de pagar o Fundo de Garantia do tempo de serviço, que é o FGTS. Esse direito, o pagamento desse direito era opcional até então. E vale lembrar que esse e outros direitos faz tudo parte daquele pacote todo que é a PEC das domésticas, que já foi aprovada em 2013, mas os direitos, na realidade, só foram regulamentados em junho deste ano. E aí, o empregador, que tiver empregado e tem a carteira assinada dela, tudo certinho, ele deve entrar no site E-Social e lá vai estar disponível uma cartilha com todas as orientações para que os empregadores façam um cadastro, tanto dele quanto dos trabalhadores domésticos, para começar, então, a fazer esse pagamento desse direito. E aí, o que vale a gente lembrar, Mauro, também é que caso o empregado já esteja recolhendo o FGTS, ele precisa apenas, então, preencher a data em que ele começou a realizar os recolhimentos para o empregado. E aí a gente tem o site, para você que está em casa e se interessa por essa informação, o site é o www.esocial.gov.br. Repetindo, www.esocial.gov.br. Então, lá nesse site tem uma cartilha com todas as orientações que vai servir muito para você que está em casa. Agora, Mauro, vamos lá. Acho que você há de convir comigo, Diante de uma crise dessa, como está apertado do jeito que está, eu acho que realmente, para ter empregada doméstica com carteira assinada em casa, diante dessa crise, tem que estar podendo. Realmente é uma notícia, porque a gente sabe que essa PEC, Polane, ela foi aprovada no Congresso com muitos avanços, merecidamente para as empregadas, para os empregados domésticos, mas muita coisa não saiu do papel, Polane? Foi andando, você vê quanto tempo desde a aprovação da PEC até sair agora a exigência, a obrigatoriedade em relação ao depósito ao Fundo de Garantia por tempo de serviço. É complicado e, como você bem destaca, com essa questão da crise e tudo isso, está difícil. Diminuiu muito, o número de empregados. Diminuiu bastante, com certeza. E aí o que a gente encontra na realidade, Mauro, o que eu tenho sentido isso até mesmo no meio social, o que eu tenho sentido muito são as próprias empregadas domésticas que aceitam a condição do não pagamento, da não assinatura na carteira de trabalho, justamente por conta dessas questões. Algumas me relataram que depois, inclusive, da PEC das domésticas, da necessidade de assinar carteira com todos os direitos que, repito, é mais do que realmente direito delas, realmente ficou um pouco mais difícil de conseguir emprego. E aí acaba sempre recorrendo àquela questão, vamos então contratar como diarista. Muita gente tem feito isso, contrata como diarista para resolver o problema, não ter o vínculo trabalhista e foge aí das obrigações legais, mas o fato é que realmente está difícil, está complicado. Mas é justo, gente, não tem o que discutir isso, tem que contratar, quer ter empregada, paga. Agora, tem um detalhe que eu lembrei, viu, Polane? Você vê, regularizou agora Fundo de Garantia. Mas, por exemplo, como é que está a questão da hora extra, que elas fazem? Será que elas chegam em casa lá para trabalhar, na casa daquela família, assinam um livro com a hora que chegou, com a hora que saíram, fazem a pausa? Tem ponto eletrônico, porque o ponto eletrônico realmente constata a hora extra ou não do empregado, Realmente é complicado. E muitas vezes fica aquela relação de amizade com a família. Não, hoje eu trabalho mais uma hora, compenso e tal. O que não pode é lesar aí o empregado doméstico. Polane, se você tem alguma mais informações, por favor. Tenho, só mais uma informação rapidinha, que amanhã, informação inclusive importante, o ministro Ricardo Lewandowski, que vai estar aqui em Alagoas, ele que é presidente do Supremo Tribunal Federal e também presidente do Conselho Nacional de Justiça, estará aqui em Alagoas para assinar, junto com o presidente do Tribunal de Justiça, o Washington Luiz,
o termo de adesão ao programa é audiências de custódia. Mauro, a gente já inclusive mostrou algumas matérias aqui sobre esse projeto, um projeto muito interessante que, na realidade, ele pretende fazer com que o preso em flagrante seja ouvido dentro de 24 horas por um juiz. E qual que é o objetivo realmente disso tudo? Finalmente, né, tentar acabar com a superlotação das casas de custódia, que a gente tem visto aí corriqueiramente esse problema acontecer nas casas de custódias aqui de Maceió. Inclusive, esse projeto já existe em 12 estados. E aí, Alagoas vai ser mais um e a gente espera que realmente dê bastante certo. Então, ele vai estar aqui a partir das 10 horas assinando esse termo amanhã lá no Tribunal de Justiça e a partir de 11 horas da manhã ele vai fazer uma entrevista coletiva com toda a imprensa e, é claro, a TV Mar vai estar lá e vai trazer mais informações amanhã sobre isso. Que bacana. Antes de encerrar, Polônia, a gente está quase no finzinho do programa e na sequência tem Léo Palmeira, viu, na programação aqui. Terminou Verdade e Informação. Vem aí Léo Palmeira com quem? Forró da Farra. Olha só que bacana, Forró da Farra. Então não perca, assim que acabar já começa o Léo Palmeira. Mas antes da gente encerrar, Polônia, eu queria passar 3 informações para vocês. Uma muito preocupante: os bancários, é um movimento nacional, podem entrar em greve a partir do dia 6 de outubro. A Assembleia vai acontecer hoje às 6 horas da tarde, aqui em Maceió, e pode decidir por mais uma greve dos bancários no momento em que está tudo muito complicado. Imagine se chegar mais uma greve. E a outra informação, Porlândia, se você está aqui é porque você não ganhou a Mega Sena. Eu sei por que você não ganhou. Sabe por quê? Acumulou de novo. Ai, que coisa boa. É mais uma oportunidade, então, porque eu realmente não tive tempo de correr não ontem jogou, pela né? lotérica. 45 milhões vai ser o prêmio agora sábado. Então ainda dá tempo de você fazer a sua aposta. Boa sorte para você, boa sorte para você que nos acompanhou até agora. E você viu, o Josiel voltou, estava viajando, tomando sol. Josiel, o Odilon também, né? Odilon Rios, amanhã a gente bem já lembrado. volta com a coluna no ponto. Então hoje, desse jeito especial, a gente termina aqui, eu e a Polândia, o Verdade e Informação desta quinta-feira. A gente volta a se encontrar amanhã, às 1h30 da tarde. 1h30 da tarde, até lá, não perca. Tchau, tchau para vocês. Tudo de bom. Léo Palmeira na sequência com Forró da Farra. Bom demais, não perca. A gente se vê amanhã. Tchau, tudo de bom.